paz do Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus que Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Acho que tem uma coisa muito alta assim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, ótimo. Agora melhorou, tá bom. Meus irmãos, podem sentar em nome de Jesus. A nossa alegria, o nosso contentamento em fazer uso da palavra de Deus. Quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor, do nosso vice, todo o companheiro de obreiros. Que Deus continue abençoando de forma grandiosa em todas as áreas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 8. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre, ou seja, eternamente. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Oh glória. Olhe para cá em nome de Jesus. O livro que nós acabamos de fazer menção, Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 8, é um dos textos mais clássicos da Bíblia Sagrada. É um dos textos mais importantes. É um dos textos mais elegantes e impactantes da Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Observe que não somente pelo seu conteúdo de extrema importância, não somente pelo seu estilo literário, mas também é de suma importância a interpretação bíblica, a exegese, o conhecimento e a profundidade que esse texto tem, se nós buscarmos o grego dessa palavra. Eu não quero me salientar nessa noite em afirmar que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Existem alguns debates teológicos, algumas opiniões que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Mas eu quero introduzir a minha colocação e afirmação em dizer que foi escrito pelo autor anônimo, conhecedor do Antigo Testamento, conhecedor do Novo Testamento e que manuseava bem o grego e que tinha um cuidado tremendo, um cuidado pastoral, esse autor anônimo. A carta aos Hebreus, ela foi escrita no ano 70 depois de Cristo, após a morte de Tiago, líder de Jerusalém, no momento mais sombrio do Império Romano, liderado pelo imperador Nero. É onde foi escrito a carta aos Hebreus. Observe que a declaração
que nós acabamos de fazer a leitura, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente, se trata de uma expressão afirmativa, se trata de uma expressão assertiva, se trata de uma expressão definitiva, aonde é apresentado os atributos de Deus, a imutabilidade e a eternidade. Deus não muda e Deus é eterno. Essa é a expressão que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A demonstração da sua grandeza, a demonstração do seu poder a toda a nação, a toda a humanidade. Essa é a carta aos Hebreus. Agora observe que quando o autor menciona a palavra ontem, ele está falando do caráter imutável de Deus. Quando ele menciona a palavra ontem, ele está falando do caráter imutável de Deus, através das suas ações, através do seu poder e através das suas marcas. Quem não lembra, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos a criação, nós temos a demonstração do poder de Deus, a criação dos céus e da terra. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 14, versículo de número 13, nós temos uma ação extraordinária através do poder de Deus, a libertação do povo de Israel do Egito, através do poder e ação do Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para João capítulo 20, e o versículo 20 até o versículo 27, nós temos as marcas de Cristo. Cristo foi marcado em seus pés e suas mãos para nos salvar. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 6, versículo 17, um dos maiores missionários depois de Cristo vai dizer: não me importunes, porque eu carrego as marcas de Cristo. Essa palavra marca, ela vem do grego estigmas, que significa alguém que tem um dom, ou seja, alguém que é propriedade de alguém. Nós somos propriedade do Todo-Poderoso, eu e você. Nós temos um dono, vou frisar novamente. Os pastores aqui têm um dono. Pastor J. Neto tem um dono, Pastor Aparecido tem um dono, Pastor Zé Duarte tem um dono, Presbítero Antônio Filho tem um dono, eu tenho um dono, a missionária Eliana tem um dono, a pastora tem um dono, você tem um dono, nós temos um dono que é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para dar vitória, que tem poder para exaltar o homem, que tem poder para fazer o homem descer a sepultura e levantar a sepultura. O Deus Todo-Poderoso que não mudou, que continua libertando, o Deus que continua salvando, o Deus que continua fazendo muitas coisas extraordinárias. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Levante a mão direita para cima, apenas 10 segundos levantado para cima, em nome de Jesus. O mundo é que pode nos colocar rótulos, marcas, que se tornam marcas invisíveis e marcas visíveis, mas o Senhor veio para tirar toda dor, toda angústia, toda aflição e colocar a sua marca, identificando: eu sou o teu dono. Diz a Bíblia em Mateus 16,
18, 19: as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, as portas do inferno não vai prevalecer contra o ministério, contra a tua família, contra a tua casa, não vai prevalecer contra o teu filho, porque a igreja tem uma marca, é a marca de Cristo. Quem pode adorar Ele? Quem pode exaltar Ele? Só quem tem a marca de Cristo, exalte a Ele, adore a Ele, Ele é todo poderoso. Oh, glória a Deus. O certo escritor e pastor por nome Douglas Boge, escritor do livro Uma Luz para Você, ele vai dizer: assim como os profetas maiores e os profetas menores sofreram pancadas emocionais como depressão, nós não estamos imunes de passarmos pelas aflições, de passarmos pelas lutas. João capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus, ele disse: no mundo teríamos aflições. É aflição psicológica, aflição mental, é aflição física, é aflição financeira, é aflição sentimental, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu estar conosco todos os dias. A doença do século dizem que é a depressão, não é isso? Depressão devido a muita ansiedade, muita preocupação, muita angústia, até mesmo pelas circunstâncias financeiras. São pancadas emocionais que se tornam depressão, pancadas grandes, pancadas pequenas, e muitas vezes se tornamos depressivos. O próprio Davi no Salmo, aliás, em 2 Samuel capítulo 18, versículo 33, ele sofreu pancada emocional, a ponto de querer morrer no lugar dos seus herdeiros. Ele vai se lamentar no Salmo 38, versículo 4, ele lamenta sobre a sua iniquidade, sobre as suas falhas, sobre os seus erros, mas ainda há uma cura para nós, ainda há uma cura para a igreja, independente da depressão, das aflições. Há um Deus todo-poderoso que tem poder para curar. A psicologia, se você procurar um psicólogo, estando com depressão, alguma situação, o psicólogo ele não vai resolver a situação, ele vai te ensinar a lidar com a situação, Nenhum momento o psicólogo vai na raiz da situação, arranca e vai dizer: você está curado agora, você está liberto agora, você está transformado. Nenhum psicólogo vai fazer isso, da terra não. Ele vai lhe ensinar a lidar com as situações. Se você tem problema de insônia, vai procurar um psicólogo, por exemplo. Ele vai conversar com você, vai passar algum remédio, algumas pílulas. Você talvez durma, mas não vai resolver com a situação. Você dorme e acorda muito mal mesmo. Mas diz a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 23, a parte B: Jesus, ele cura toda enfermidade, ele cura toda iniquidade. Você está entendendo? Ele não deixa pela metade, pastores. Ele não vai dizer assim: pastor João Neto, olha, tu vai andar por aqui, eu vou te ensinar a lidar com o problema. Acabou, não. Ele vai dizer: tu vai estar curado agora, tu vai estar liberto agora, tu vai estar transformado agora. Ele cura da inquietação, ele cura da angústia, ele cura da ansiedade, ele cura da depressão, ele cura do medo, ele cura da insônia. Ele continua dizendo: eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente na angústia. No momento presente, eu sou o teu socorro. Alguém está dizendo: não dá
acontecer, eu faço dar certo. Mais uma vez, não se zangue, levante a mão direita para cima. Deus está dizendo que a qualidade da tua vida está na fidelidade em seguir as ordens de Jesus. Uma vez que você segue as ordens de Jesus, caminha com Ele, pratica as boas obras, vive com Ele, tem uma história, Ele continua dizendo: eu não mudo, eu transformo. Quem pode adorar? Oh, glória a Deus! Pode adorar Ele, adore Ele, adore Ele. Ele está curando nessa noite. Eu gosto muito de pregar, falar sobre a saúde, irmãos. É tão bom você dormir bem, não é verdade? Não é verdade, pastores? Dormir bem, né, pastor Zé Duarte? Quem gosta de dormir, levanta a mão em nome de Jesus. É bom dormir, é muito bom dormir. A minha esposa dorme assim, eu observo ela dormindo, e quando chega a hora de dormir, a gente conversa um pouco, aí depois ela diz assim: amor, chegou o sono. Ela fala com tanta alegria que chegou o sono e está na hora de dormir, com muita alegria, e dorme. E eu batalho um pouco para dormir. Aí eu olho porque ela está dormindo, dorme que nem uma criança, que nem um bebê, e acorda saudável. Não é bom dormir, irmãos? É o sono do justo. Outra coisa, não é bom comer também, se alimentar bem? Quem gosta de comer, levanta a mão em nome de Jesus. Não é bom comer aquela dia 12 é o churrasco, né, dos varões? Mas é bom comer também, a gente come com vontade, não é verdade? Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque tem gente que não consegue dormir. É muito ruim não dormir. A pessoa acorda mal-humorada, acorda zangado. E também não se alimentar direito. É muito ruim não se alimentar direito. Você não conseguir comer, está enjoado. É muito ruim isso. Hoje é o aniversário do presbítero Fernando. Eu desejei saúde para ele. Se essas irmãs viram no grupo, desejei saúde. Porque saúde é como diz aquele da escolinha do professor Raimundo, que dizia: isso, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Tendo saúde, você corre atrás do dinheiro, corre atrás do carro, da casa. O importante é ter saúde. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Saúde, é muito bom ter saúde. E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite: saúde. Receba saúde nessa noite. Receba cura vindo da parte do Senhor. Receba libertação. Deus ainda toca nos ossos, Deus ainda toca no sangue, Deus ainda toca na mente. Deus cura da insônia, Deus cura de toda palpitação. Deus é poderoso. Oh, glória a Deus. Hoje eu não estou tão pentecostal, né, irmãos? Pastor que gosta, né? Eita, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu tenho muita mensagem para pregar, mas eu quero orar por você nessa noite, amém? Pela tua saúde, pela tua saúde, eu quero orar. Quando ele fala hoje eternamente, ele está dizendo, Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo. Marcos 16, versículo 17, os sinais seguirão para aqueles que creem. Sabe o que ele está dizendo? Eu não mudo, e esses sinais vai seguir ainda para aqueles que creem. A igreja precisa ser constante. A igreja precisa ser constante, não inconstante. Constante é a igreja perseverante, é a igreja pela fé, é a igreja esperançosa, é a igreja constante. Já os inconstantes são aqueles que não têm a paciência, são amargos, são ignorantes, são soberbos. E a Bíblia, ela vai falar em Tiago capítulo 1, versículo 8, o homem constante e inconstante, ele é vacilante em todo o seu caminho.
todo o seu caminho. É ou não é, irmãos? O inconstante, ele é vacilante em todos os seus caminhos. Quer ver um exemplo de homem constante? Antes da conversão, antes de Pedro ser convertido, ele era um homem inconstante. Depois que ele se converteu, ele se tornou constante. A Bíblia vai dizer, lá em Mateus 26, do versículo 69 a 75, que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Antes que o quê? O galo cante. Aí você não conhece a história. Jesus morre, é crucificado, ressuscita ao 3º dia. Deixa eu cortar a conversa. Agora a Bíblia vai dizer que em João capítulo 21 estão pescando. Pedro está pescando agora. Depois de todo aquele cenário, toda aquela aparição, Jesus aparece agora para concluir a mensagem. Jesus aparece. Estão pescando. Estou todo arrepiado falando isso aqui, irmãos. Oh, glória! Lá vem Jesus caminhando nas areias do mar de Tiberíades. De repente ele avista a embarcação e diz: lança a rede novamente. Pedro reconhece Jesus. Estou cortando a conversa, irmãos. Pedro reconhece Jesus. Foi até Jesus. Depois vai chegando a embarcação. Quando Pedro chega, tem um peixe assado, tem um peixe saboroso. Depois que eles terminam de saciar aquela comida, ele chama Pedro em particular. Vem cá, Pedro. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes. Então foram por 3 vezes. Pedro, tu me ama. Na última vez, Jesus vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ele estava dizendo: Pedro, eu não mudei. Eu não mudei. Glória a Deus. O meu propósito na tua vida não foi mudar. Aleluia. Eu não mudei. O meu propósito na tua vida é inadiável. Eu não mudei, Pedro. Glória a Deus. Eu não mudei. Aí quando ele usa a expressão vai e apacenta as minhas ovelhas, ele estava dizendo, pastor José Duarte: a partir de hoje deixarás de ser inconstante e serás constante na minha presença. Pedro, eu não te chamei para correr atrás da diferença, mas ser a diferença, porque eu não mudo. Quem pode adorar Ele? Quem pode adorar Ele? Levante a mão para cima para adorar. Deus não te chamou para fazer, meu Deus, para fazer diferença, mas te chamou para ser diferente no meio das pessoas, no ambiente que você vive. Ser verdadeiramente a igreja de Deus. Deus não te chamou para ser transformado pelo ambiente, mas para transformar o ambiente. Alguém olhar para a igreja e reconhecer que Jesus não mudou na tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, cadê os transformados, purificados? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Quem pode adorar? Quem pode exaltar a Ele? Exalte a Ele. Ele não mudou, Ele se faz presente. Ele não mudou, está no santuário, está no templo. Ele continua dizendo: agindo eu, quem vai pedir as minhas mãos poderosas? Ora, 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 ora,
Deus. Oh, glória. Eu vou começar profetizando aqui pelo altar, dizendo que Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu vou profetizar que Deus está trazendo homens e mulheres para sentar aqui, para pregar a palavra de Deus, para anunciar, para mover. Eu vou profetizar sobre o ministério de louvor que Deus está levantando uma geração para somar com a geração de hoje e vendo Deus que não mudou. Deixa eu orar pela tua vida, vem aqui na frente em nome de Jesus. De Deus, coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Você tem liberdade para adorar o Deus, o leão da tribo de Judá. Você tem liberdade para exaltar aquele que é o príncipe da paz. Você tem liberdade para exaltar aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o derradeiro. Eu quero profetizar saúde para você. Eu quero profetizar vigor para você. Eu quero profetizar energia. Eu quero profetizar capacidade. Eu quero profetizar entusiasmo. Ânimo que eu tenho em tuas mãos. Receba
que está do seu lado agora, dê uma palavra para ela em nome de Jesus.